Agora a gente tem uma entrevistada, né? Uma entrevista aqui com os autores. Estou me sentindo uma repórter por um dia. É muito especial, onde vamos falar sobre o tema Educação Cristã na Infância. Alguém aqui já leu o livro da Vanessa Magalhães? Não? Então, olha, já vou fazer a propaganda aqui, antes de chamar ela. Esse livro aqui, logo que eu vi essa capa no Facebook, já me chamou a atenção. Educação Cristã na Infância. Uau, deve ser um tema, um livro bom, né? Pelo tema. E olha só como está o meu livro aqui, ó. Todo marcadinho. Então, agora eu quero chamar ela, que é pedagoga, teóloga, e escreveu esse livro aqui, uma grande contribuição para nós, professores de criança, que fala, que expressa os nossos sentimentos enquanto ministros do Ministério Infantil, porque fala das nossas necessidades, tá? Eu quero chamar a Vanessa Magalhães. Vamos receber ela com fortes aplausos? A gente já se abraça de novo. E essa música que está tocando agora é de composição própria. Ela está cantando junto com os filhos dela. Que bênção, né? Que bênção quando podemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. A gente esteve aqui falando com a Keila, uma criança, uma adulta, hoje que teve a oportunidade de nascer num lar cristão. Mônica Coropos, com tantos talentos, que teve a oportunidade de receber toda a influência. Que ainda que os pais não obriguem, porque não devem obrigar a gente por um caminho igual ao que eles traçam, porque os nossos caminhos são diferentes, não é isso? Eles também são influências na nossa vida. E a Vanessa aqui, ela traz um tema, né, muito importante para a gente, que é a educação cristã. Fala sobre a educação cristã na infância, trazendo conceitos de teóricos, estudiosos da psicologia do desenvolvimento infantil. Ela traz aqui de uma forma assim muito simples. Ela traz aquilo que a gente estuda lá na academia, né, na faculdade, para todos, acessível para todos que trabalham com crianças, e correlacionando com a Bíblia, trazendo referências bíblicas. Muito bom. Eu achei realmente, Vanessa, um livro muito relevante. Por isso, te agradeço mais uma vez por você ter publicado esse trabalho, esse livro, que também é fruto de uma monografia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele? Queria que você contasse um pouco do começo. Por que você escreveu esse livro? Conta pra gente do começo. Como foi? Olá, Deus abençoe a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Academia da Fé, agradecer a Sunamita, que eu tive o prazer de conhecer lá em janeiro, no Crianças Eu Me Importo. Agradecer, tá até com a camisa, né? Agradecer a Keila, porque a Keila foi minha professora. Nós somos, né, contemporâneas, mas ela foi minha professora, né? Os primeiros conceitos que eu recebi a respeito de evangelismo infantil foi do pai da Keila e dela, num curso de capacitação da PEC, lá em Duque de Caxias, há 15 anos atrás. Por aí. Então, você lembra, assim, Keila? Não. Então, eu quero agradecer. Bem, e como é que foi isso, né? Eu, na verdade, não tinha a intenção de escrever um livro. O que aconteceu é que eu me casei, fui para congregar, saí da Igreja Evangélica Missionária Maranata e fui congregar na Igreja Batista Memorial de Irajá. E eu, quando me casei, estava na faculdade de enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem, atualmente trabalho ainda como técnica de enfermagem no Hospital do Câncer. E eu estava lá no meio da faculdade, mas eu sempre senti um chamado muito forte para evangelismo, sempre gostei muito de missões, o meu coração sempre ardeu por pregar o evangelho. E chegou um momento lá na faculdade que o Senhor, ele me chamou de uma maneira muito forte, ele falou comigo que tinha que ser agora.
E ele me mostrou como se fosse uma flor. E essa flor era como se as pétalas, como se essa flor representasse a vontade de Deus. E as pétalas, né, era tudo aquilo que eu fazia na igreja, que eu sempre gostei de fazer tudo. Eu gostava de teatro, eu gostava de música, eu gostava de evangelismo, eu gostava de pregar. Eu fazia tudo. E eu não sabia exatamente o que Deus tinha para mim. E Deus falou assim, olha, você está aqui, você está dentro da minha vontade, mas eu queria falar com você sobre algo maior. Eu queria falar com você sobre um lugar feito só para você. Um lugar para o qual eu te criei. Para o qual todas as suas aptidões, tudo que eu coloquei em você, tudo que eu imprimi, essa combinação, né, de cromossomos aí que deu todas as suas características são importantes. É o centro da minha vontade. E foi quando ele falou, olha, minha filha, você pode ficar onde você está. Você não está fora da minha vontade. Você é cristã, você evangeliza, você trabalha na obra de Deus. Mas se você quiser, eu quero te apresentar um lugar feito só para você. E naquele momento, tudo ficou tão sem sentido ali dentro daquela faculdade. Tudo que eu queria, que eu tinha me esforçado para fazer, que eu tinha estudado noites e noites para passar no vestibular, perdeu tanto sentido. E foi quando eu falei, e agora, né? Eu tenho que criar coragem para dizer para a minha família, para o meu marido, que no 4º período eu vou abandonar a faculdade. E aí eu fiquei grávida do meu filho Mateus. E foi quando eu tomei coragem e falei, não, eu não vou voltar mais. Eu não vou voltar. E uma coisa interessante nessa questão da visão da flor, que agora a gente está esgotada, né? O livro a gente só tem o que tem aí, e a gente vai para uma 2ª edição. E uma coisa que Deus me pediu para colocar, porque o que é o centro da vontade de Deus? O que é a flor, na questão da flor, na anatomia de uma flor, o que significa o centro? É o cerne. E é onde estão as células germinativas, responsáveis o quê? Pela proliferação daquela espécie. E ele falou isso para mim sobre o ministério infantil, o ministério com crianças. Ele falou, olha, esse é o cerne. É onde estão os fundamentos, o princípio de tudo para a proliferação, para a multiplicação do meu reino, da minha palavra. Eu quero te tirar das pétalas, que são onde fica o perfume, as cores, que muitas vezes é o que atrai as pessoas nas flores, e te trazer para o cerne, te trazer para o profundo, para um lugar, né, de... Não apenas, é o que eu falo, né? É um lugar de confronto consigo mesma e com o mundo. E aí foi quando eu menos esperava, eu estava dentro do seminário teológico. E ali eu fui convidada para ser educadora cristã na minha igreja, na Igreja Batista, já seminarista. Só que lá, durante esse tempo, eu fiquei uns 3 anos como educadora religiosa, e a igreja cresceu, tinha um monte de pastores, ministro de música, tinha tudo no seu lugar, só não tinha uma líder de ministério infantil. E aí a gente tinha tudo, mas as crianças estavam largadas. E aí um dos nossos pastores nos convidou para ir ao Haggai, e lá eu participei de uma palestra do Hernando Dias Lopes, e saí de lá com um livro dele, chamado Liderança, Neemias, o líder que impactou uma nação. E eu li aquele livro, e naquele livro estava escrito uma frase que norteou a minha vida. Ele dizia, necessidades à nossa volta são outdoors de Deus nos mostrando o chamado. E ali estava, mostrando para mim o meu chamado, né? O ministério infantil. Não existia um ministério infantil efetivamente na minha igreja. E eu fui pedir ao pastor. Falei, pastor, eu preciso pedir uma coisa para o senhor. Aí ele pode falar. Meu pastor sempre muito atencioso. Ele falou para mim, eu falei para ele, pastor, o senhor não precisa mais de uma educadora religiosa. O senhor tem 5 pastores, distribui esses pastores nos ministérios, coloca um na EBD, outro com adolescentes, outro... Você tem ministro de música para fazer ordem de culto, mas o senhor não tem uma líder de ministério infantil e as crianças estão sem liderança. E eu queria te pedir para ser líder de ministério infantil. E aí ele apoiou, e foi a partir daí que eu comecei a lidar com os desafios de trabalhar com criança na igreja. E eu já estava como seminarista. Terminei o seminário, tive vontade de fazer um TCC sobre educação cristã na infância. Mas eu não consegui concluir o meu TCC no final da teologia. Fiquei devendo ele.
E aí eu falei, Senhor, tem alguma coisa que não completa, eu não consigo informações, eu preciso de mais. Foi quando Deus me direcionou e eu prestei o vestibular de novo, aí eu fui fazer pedagogia. A gente é da mesma escola, né? Eu descobri que você, Keila, todo mundo da mesma escola, todo mundo lá da UERJ, né? E aí o que aconteceu? Eu fui fazer pedagogia, aí fui convalidar a teologia, e aí foi quando eu consegui terminar esse projeto. E no final, meu orientador, ele falou assim para mim, Vanessa, você podia publicar, porque você ficou um trabalho legal, né? Eu acabei partindo para a pesquisa de campo, porque eu não tinha informações. Eu me preocupava porque as crianças estavam saindo da igreja, elas eram criadas na igreja e depois elas saíam. Por quê? O que a gente está fazendo de errado? O que está faltando na gente? Por que a gente não está conseguindo desenvolver a fé genuína no Senhor Jesus Cristo no coração das nossas crianças? E aí eu fiquei com aquilo, mas quando o apóstolo Walter ele me deu essa orientação, eu falei assim, isso é papo de orientador, né? Ele está falando isso porque ele me orientou, então ele está me incentivando. Eu não dei o devido crédito. Até que o ano passado eu ganhei uma oportunidade de estar no Conec Brasil, lá na PIB do Recreio. Eu nunca tinha participado. E foi quando Deus falou comigo que eu deveria apresentar esse trabalho, que eu estava engavetando algo e subestimando aquilo que Ele me deu, né? Não é nada da gente, não se trata da gente. Se trata do que Deus precisa que seja feito em prol do seu povo. Não é nada meu, é tudo do Senhor. E eu estava desmerecendo algo que Deus tinha entregado para mim, tão precioso. E aquele dia eu decidi entregar. E aí a gente teve o livro Educação Cristã na Infância. Amém. Foi o desabrochar no tempo de Deus, né? Então, assim, foi uma reunião, foi para o seminário, teve a experiência no campo, né? Porque como a gente vai falar se a gente não vive? Teve a experiência como um líder, como educadora cristã, depois foi lá, também fez a pedagogia. Então, tem gente que acha, fazer pedagogia e tá bom. Não tem nada a ver. A Keila faz bem essa separação, né, Keila? E muito bom, porque é no tempo do Senhor. E você fala algo importante, a gente quase não tem material, literatura que fale sobre educação cristã na infância. Então, por isso, como nós falamos aqui também com a Mônica, realmente é muito importante a gente estar com pessoas assim que ouvem o chamado de Deus e atendem, né, como você fez. E graças a Deus por isso, por sua vida, por você ter nos oportunizado esse privilégio de ler seu livro. E aí você fala o seguinte, educação cristã na infância é um assunto pouco discutido nas igrejas atualmente. Eu queria te perguntar por quê? Se é um tema relevante, por que então é pouco discutido? E qual a importância da educação cristã na infância? Então, na época que eu escrevi esse trabalho, foi há 4 anos atrás, eu via que muito pouca importância era dada ao trabalho com crianças. E poucos pastores se interessavam, e líderes de uma forma geral. E mesmo os que estavam na liderança, muitas vezes, não buscavam conhecimento, né, e a preparação para estar ali. E eu via muito pouco. A única referência que eu tinha de treinamento era a PEC. E graças a Deus por isso. Eu fui lá e foi o primeiro treinamento que eu tive. E aí depois eu tive com a Verônica dos Santos, que a gente conhece também, e ela foi lá na nossa igreja. Então, assim, naquela época era muito discutido. Hoje, depois que eu lancei o livro, eu percebi que a gente está num boom, assim, de muitos congressos. Eu falei, nossa, eu não sabia que existia tantos congressos infantis. Mas, ainda assim, eu vejo que, muitas vezes, a gente fica num campo muito raso. A gente dá muito ibope, talvez, a questão da ludicidade, da alegria, que eu acho que é fundamental, é importante. Mas existem questões tão valiosas que precisam ser observadas no tocante ao trabalho com a criança e que ainda são negligenciadas. E que a gente ainda não fala sobre isso. E são questões fundamentais, que para mim são essenciais. Primeiramente, a questão do conhecimento bíblico
obviamente, né, a mensagem acima de tudo. Mas existem outras questões concernentes à infância, a essa fase da vida humana. Eu fico pensando, se a estimativa de vida, vamos colocar aqui do brasileiro, é aproximadamente 80 anos, e a gente tem 12 anos, teoricamente, aí da infância, para essa formação, para esses primeiros anos da formação. É um período curto, como a Keila deixou claro aqui, em relação a toda a vida de um ser humano, se ele viver aí dentro dessa expectativa de vida. É curto esse tempo. A gente precisa aproveitar esse momento. E existem coisas tão fundamentais, né, como a gente estava conversando, que a igreja ainda está pecando, está deixando a desejar. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a gente tem aí, graças a Deus, um movimento em prol da infância. Eu tenho gostado do que eu tenho visto, mas eu acho que a gente pode melhorar. A gente tem que trazer mais, a gente tem que trazer questões mais efetivas, mais profundas, da necessidade da criança, que às vezes vai passando, entendeu? Vai passando sem que a gente perceba, pelo ministério com crianças. A gente tem salas, às vezes, enfeitadas, a gente tem, às vezes, tudo muito lindo, mas falta fundamento. Perfeito. E mais uma pergunta. Com a globalização, o avanço da tecnologia e a velocidade da informação, a sociedade tem bombardeado os pequeninos que, inclusive, hoje vivem conectados, né, com influências do humanismo, do ateísmo. Não é raro você ver um adolescente falando que é ateu, que não crê em nada. E tem bombardeado muito. No seu livro, você fala sobre as influências como pluralismo, relativismo, humanismo, e explica um pouquinho de cada uma dessas influências, dessas cosmovisões. E fala o seguinte, na página 19, essas influências não estão apenas fora da estrutura eclesiástica, mas podem estar presentes e influenciar qualquer pessoa que não esteja debruçada constantemente sobre a palavra de Deus. Ou seja, ela pode também estar presente na igreja, sim, certo? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como essas cosmovisões aparecem e se filtram na igreja? É verdade. Não é difícil a gente perceber isso. A gente tem essa cosmovisão, de fato, influenciando toda a sociedade, o homem como centro de todas as coisas sendo feitas em função do homem. E quando a gente pensa no reino de Deus, eu sempre falo isso, às vezes, quando eu converso com as professoras de ministério infantil, em treinamentos. Tudo que a gente faz a respeito do reino de Deus, existe um rei. E como já foi colocado aqui, até pelas outras entrevistadas, é dele que parte. Tem que partir do Senhor. A visão, as estratégias, o desejo. A gente tem que parar, muitas vezes, de fazer as coisas porque todo mundo está fazendo e pensar na realidade da nossa comunidade, na necessidade vigente naquele lugar. Observar, conhecer as nossas crianças, a realidade vivenciada pelas nossas crianças e pedir ao Senhor estratégias de intervenção sobre as necessidades que elas estão vivendo naquele momento. O que as minhas crianças precisam agora, Senhor? O que o Senhor deseja que seja feito por elas nesse momento? Me dirige, me ajuda. Lança a mão, obviamente, do que tem sido feito de uma forma geral, das ideias, como já foi colocado aqui, é legal, mas a gente não pode perder isso. E a questão dessas influências está justamente na gente perder Deus como centro, Deus como primeiro, Deus como a origem de todas as coisas. E aí a gente, ao invés de focar em Deus, na vontade de Deus, a gente foca no homem, na vontade do homem. E às vezes, como eu estava falando aqui, às vezes de questões fundamentais, é que a gente às vezes se preocupa mais com o que a criança quer do que com o que ela precisa realmente. E isso é influência do humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas. O homem precisando ter as suas vontades satisfeitas para ser atraído, né? Por isso, estar aqui porque ele tem a sua vontade satisfeita e não a sua necessidade real. Deus não está preocupado com vontades. Ele pode até satisfazer as nossas vontades em algum momento, se elas estiverem alinhadas à vontade dele. Mas a grande preocupação
é com as nossas necessidades. Qual é a maior necessidade de todo ser humano? É conhecer o Senhor, conhecer a sua salvação. E isso precisa ser o cerne, isso precisa ser o centro de todas as nossas intervenções, de todos os projetos voltados para a igreja e também para o ministério com crianças. Então, a gente pode se perder no modismo. A gente tem que focar naquilo que é a vontade de Deus para a criança. Então, cuidado, o relativismo. Tudo é relativo. Mas isso é só mais uma coisa. É a moda, é o modismo entrando na igreja. É a gente deixando de passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Se a gente não tiver constantemente debruçado sobre a palavra de Deus, examinando as Escrituras, influenciadas pelo Espírito Santo, a gente muitas vezes deixa passar essa onda de modismo, invadir o nosso meio. Não estou falando de contextualização, não estou falando de contemporaneização, que eu acho, não sei se existe, né? Contemporaneização, acho que acredito que existe essa palavra, mas de estar contemporâneo, de preservar, de observar o que tá rolando, mas assim, de não deixar os fundamentos e entrar nessa onda de satisfazer o que o povo quer. O culto não é feito para o homem, o culto é para o Senhor. O culto é para o Senhor. E aí, muitas vezes, nos nossos planejamentos, a gente vê as equipes sentarem, sequer pararem, jejuarem, orarem previamente para saber, Senhor, me mostra. Me mostra. Gente, o homem espiritual, ele discerne espiritualmente. Ele precisa do Espírito Santo para enxergar. Ele precisa olhar com os olhos de Cristo. Com os olhos de Cristo, me ajuda a enxergar o que o Senhor deseja que seja ministrado sobre a vida das nossas crianças hoje. E me dá a estratégia ideal para aplicar a tua vontade. Amém. A criança, ela tem uma enorme capacidade de aprender. Ela aprende com a experiência, ela significa e ressignifica as coisas e as vivências. E no seu livro você fala que a criança ela raciocina diferentemente do adulto. E que para ensinar a criança é preciso compreender a forma como a criança aprende. Ou seja, precisamos conhecer a criança antes de desenvolvermos técnicas e instrumentos de trabalho. No entanto, o que a gente vê são programas prontos, queremos usar e repetir as mesmas técnicas com as crianças de diferentes lugares e de diferentes tempos. Qual é a sua proposta para desmistificar isso? Então, eu no livro, embora o livro tenha um subtítulo que fala uma proposta metodológica para igrejas locais, eu gosto de frisar sempre que eu não acredito numa única proposta metodológica que se aplique a todas as realidades em todos os tempos. Como já foi dito aqui, a gente tem realidades diferentes, a gente tem contextos diferentes, a gente tem recursos humanos que variam, recursos financeiros que variam. Eu acho que o que é fundamental e que não pode mudar é a essência e o fundamento da palavra de Deus. Mas as estratégias, a gente precisa pensar sobre elas. A questão de conhecer a criança é importante. Eu acho que não é só a criança. Se qualquer professor que esteja diante de uma classe, ele precisa estar disposto a conhecer o seu aluno. Mas a criança tem um agravo. A criança ela pensa de maneira diferente que a gente. O nosso raciocínio ele está completo. A nossa mente, as nossas estruturas já se completaram. A criança está em formação. E se a gente não tiver cuidado, a gente julga determinadas atitudes da criança que são inerentes ao estágio de imaturidade dela com a nossa cabeça madura. E a gente julga mal. E ao invés da gente aproveitar aquele momento que é propício para desenvolver determinadas questões e justamente referentes à palavra de Deus. Essa semana eu estou revisando o livro e eu estava revendo as fases do desenvolvimento infantil. Eu falei, Jesus, que coisa linda! A criança é assim nessa fase, o Senhor quis que ela fosse assim, porque esse é o momento da gente falar sobre isso. Esse é o momento da gente abordar e explorar isso. E se a gente parar e se debruçar e perceber a criança observando, mesmo que a gente não seja
formada, né, de academia, mas se a gente tiver essa disposição em Deus, nosso Senhor, gente, Ele é o maior professor, é o Espírito Santo. Eu falo isso para as minhas professoras, eu falo, queridas, aqui o nosso material didático principal é a palavra de Deus, e o professor não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele quem conhece. Então, Ele consegue nos dar a visão de colocar justamente as coisas no seu devido lugar, de perceber, sabe, a realidade da nossa igreja. Às vezes a gente quer aplicar alguma coisa que foi colocado numa outra realidade cultural, de uma outra criança. A gente precisa estar atento. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui. A gente pode pegar a proposta, mas vamos orar. Eu gostei muito quando você tocou nesse parte do livro da Keila, do Lidere Crianças, que você falou na entrevista dela, que foi uma parte que me tocou, que é algo que já me incomoda. Essa questão do material pronto. Ótimo, gente, é muito legal, auxilia demais, me auxiliou muito no início. Mas não é porque vem pronto que a gente está eximida de parar e orar e perguntar para o Senhor se alguma coisa precisa ser adaptada, aquela faixa etária, alguma música pode ser inserida, sabe? É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é legal. Eu acho que tudo parte de Deus. Tem gente se apropriando daquilo que é de Deus. Ai de mim, se eu me aproprio daquilo que não é meu. Nada é meu. Embora eu julgue super importante essa questão do direito autoral. Mas nada é meu. Então, tem gente, às vezes, que se apropria daquilo, né? E multiplica, e as pessoas não pensam sobre. A gente tem a capacidade de pensar criticamente. Criticamente não no sentido da gente criticar, da gente criticar no sentido pejorativo, mas criticar, de julgar se aquele conteúdo é de fato o que a gente precisa para ser aplicado naquele local, para aquelas crianças, naquele momento. Muito bom. Vanessa, como a igreja atual ela tem lidado com o ministério infantil? E de que forma a igreja vem contribuindo para que as crianças conheçam o Evangelho de Cristo? Eu, Vanessa, eu sou suspeita para falar, né? Porque desde que o Senhor me levou para esse cerne, gente, eu até resisto a fazer qualquer outra coisa para outra faixa etária, né? Eu digo, se eu não fizer para as crianças, eu vou estar fazendo para alguém pelas crianças. Então, isso para mim foi tão significativo, foi tão forte. E algo que a Keila falou que tocou meu coração, que não é fácil. Há pessoas que acham que é fácil. Não é. E uma coisa que ela diz, ela é minha professora, né? Eu vou citar muito ela aqui. É que as pessoas acham que é fácil. Não é. E que a gente ama as crianças, assim, ama estar com as crianças sempre. Não, às vezes eu estou tão cansada, né? Às vezes eu estou tão cansada, mas Deus, Ele é capaz. Ele é que amou perfeitamente. E a gente precisa... E o amor de Deus que Ele coloca em nós é concedido por Ele. E esse amor é uma decisão que nós precisamos tomar. A decisão de nos comprometermos com a obra de Deus. Então, não é uma questão de ter vontade de estar. É uma questão de ser comprometido com o estar e fazer o melhor para Deus. Acho que hoje a igreja ainda faz pouco. Poderia se fazer mais. Mas eu tenho orado por isso. Eu falo a Deus, Senhor, a palavra de Deus diz, rogue ao Senhor da seara. E eu estou nessa fase de rogar ao Senhor da seara para que mais pessoas se apresentem. Eu estou feliz com a iniciativa do curso de pós-graduação. E estou feliz, vou dar uma notícia aqui também em primeira mão, porque quando eu fiz esse livro, a primeira coisa que eu falei com o meu orientador, que era o reitor do seminário, é que eu falei, coloquei lá nas propostas, né, no finalzinho, inseri isso como matéria no seminário teológico, porque assim, a dificuldade que eu tive quando fui líder é fazer o meu pastor compreender. E aí eu sempre falo para as minhas professoras o que justamente ela falou, a gente tem que mudar a nossa postura primeiro, a nossa conduta. Para que a gente possa ser ouvido, não é uma questão de chegar lá e brigar, não. Muda você, a começar em mim. Fale com propriedade, seja apaixonado pelo que você faz. Gente, quando você é apaixonado pelo que você faz, todo mundo se contagia. Você transborda, sabe? Você é tão apaixonado que seu pastor fala, para mim, o que você está precisando? Quero que você faça aquilo de novo.
Não é verdade? Porque você contagia, as pessoas começam a se apresentar. Você está precisando de quê? Né? A gente teve, no ano retrasado, a experiência de colocar dentro da nossa igreja muitas crianças num evento que a gente faz, que é chamado Tarde Gospel Kids, que era para contar a verdadeira história de Cosme e Damião. E a gente fazia num colégio, mas não pôde mais fazer no colégio, vamos fazer dentro da igreja. Não tinha espaço. A gente teve que realocar todos os bancos da igreja, o corpo diaconal. Mas dá muito trabalho. Depois os bancos têm oscilações, tem que botar... Irmãos, tudo deu certo. A igreja toda ajudou. No final, a gente estava tão feliz, a gente não estava cansado. A gente estava feliz, porque a gente colocou aquelas crianças ali. E algumas mães, quando chegaram na igreja, que abriram a porta, que olharam e falaram... Cadê os bancos da igreja? Todos os bancos foram retirados para que as crianças fossem alocadas ali. Então, assim, acho que pode ser feito mais. Mas qual é a notícia em primeira mão? Deus é tão bom, né? Deus é tão bom que isso estava no meu coração. Eu mandei uma proposta de ementa curricular para inserir essa matéria como uma matéria letiva no seminário. E, obviamente, me ofereci para ministrar, né? Mas, falei assim, me ofereci, mas eu não disse isso não era um critério, né? Mas, assim, eu falei, olha, se o senhor quiser, eu ministro, me ofereço. Você nem paga nada, eu vou. E aí, esse ano, eles me convidaram para fazer a aula, para ser a professora de educação cristã e a gente vai colocar a educação cristã na infância, porque eles precisam saber. Eles precisam compreender, isso não é dado no seminário, eles chegam lá sem esse conhecimento e a gente podendo, né, colocar esse pastor em sintonia com essa visão, com essa necessidade, ele chegar para ministrar, para dirigir uma igreja já consciente disso, é muito legal e eu estou muito feliz que começa segunda-feira. Orem por mim. Eu estou muito nervosa também. Glória a Deus. Só notícia boa, né? A gente vê como a educação cristã na infância, ela tem crescido, como o ministério, os pastores têm percebido, sim, a relevância do ministério infantil, apesar do contraponto, né? Da gente, às vezes, pensar que o ministério infantil está inchado, mas tem tido um crescimento. O saudável ou não saudável, né? A gente tem que colocar na balança e reter o que é bom. E comemorar também esses acontecimentos, porque às vezes a gente quer exigir dos pastores, da nossa liderança, pensamentos e posicionamentos que eles não têm. E aí, com sabedoria, né, como foi colocado aqui, pelas outras autoras, a gente pode trabalhar com isso. E oração também, vamos orar pela Vanessa. E, Vanessa, como selecionar as pessoas para trabalhar no Ministério Infantil, se nem todos os voluntários são vocacionados? Isso é um tema que não está nesse livro, nem vai estar na segunda edição, vai estar no próximo livro. É porque quando eu lancei, algumas propostas vieram de ministração, mas na minha antiga igreja, na igreja que eu fui educadora cristã, eles me pediram esse tema, voluntário vocacionado. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Aí eu fui estudar sobre ser voluntário ou ser vocacionado. E nem todo mundo começa como vocacionado. Às vezes a gente começa como voluntário. Eu me apresentei como voluntário. Neemias foi um voluntário. Ele foi um voluntário. O que é o voluntário? É aquele que vê a necessidade e ele se auto-apresenta para a obra. Isso é um voluntariado. Eu me apresentei. E o que é o vocacionado? A palavra vocação vem de evocar, de chamar. O vocacionado é aquele que sabe que é chamado. Isso aí já é mais, né, profundo, porque, gente, não tenta relutar quando você sabe para o que você veio, que Deus já falou com você. Se você relutar, só é pior, você só se machuca mais, porque não tenta relutar com isso, sabe? Porque a vocação é algo, porque você vai dar todas as desculpas para Deus e Deus vai dar sempre alguma coisa para falar com você. Foi assim com Moisés, quando ele viu a sarça e ele começou a colocar vários empecilhos. Foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías. Eu sou impuro, Senhor. Não. E assim, não adianta. Mas assim, todos nós, de uma certa forma, de alguma forma, talvez alguns já saibam, já cheguem sabendo da sua vocação. A gente se apresenta como um voluntário, mas mesmo sendo um voluntário, a gente não tem o direito de fazer de qualquer maneira, porque Neemias foi um grande exemplo de voluntário.
ele era voluntário, ele se apresentou voluntariamente, ele ficou sabendo de algo que estava acontecendo com o seu povo, da situação da cidade, e ele se sentiu entristecido, e ele foi lá e pediu liberação para fazer. Até me identifico, né, com essa história, ao pensar. Mas ele tinha todos os motivos para desistir, sabe? Ele tinha. E a questão do voluntariado é interessante porque o voluntário, como você se apresentou, ele tem aquela coisa, a qualquer momento eu posso abrir mão disso sem ônus. Não é verdade? Se Neemias, naquele momento, ele desistisse da missão, ele propriamente não teria ônus nenhum. Ele ia voltar, ia ser copeiro do rei. Mas ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com aquele clamor, com aquela necessidade que ele via gritando diante da presença dele. Então, mesmo que você não seja um vocacionado, talvez não saiba ainda se essa é a sua vocação, mesmo que você tenha se apresentado como um voluntário, não faça de qualquer maneira. Não desista por qualquer coisa. Pense na necessidade desse povo. Aquele povo precisava ter seus muros reconstruídos, gente. Nossas crianças estão assim desprotegidas. O muro da cidade simbolizava a proteção de uma cidade. Nossas crianças estão desprotegidas, elas precisam de muralhas efetivas, a muralha do Evangelho, da salvação do Senhor, sendo construídas ao seu redor. Vai ser penoso, vai ter gente que vai falar mal de você, vai ter gente que vai te atirar pedra, vai ter gente que vai tentar sabotar o seu trabalho, querida, mas não desista. Você se apresentou e o Senhor é contigo. Cumpra. O que você se propôs a fazer, faça. Glória a Deus, e com excelência, né? Amém. E com excelência. O educador cristão, o professor ou o líder do Ministério Infantil, ele é um referencial para as crianças. Então, ele deve ser um obreiro aprovado. Vanessa, qual é o perfil do obreiro? Pois é, eu falo muito sobre isso porque a criança, como a gente sabe, ela aprende muito pela observação. A gente sabe que o aprendizado na educação infantil está muito relacionado às interações de toda forma do ser humano, mas na criança ela aprende com as interações que ela realiza com o meio e com os outros. Então, a gente não pode achar que é só quem está dentro da sala de aula que é um educador. Todos os que fazem parte da vida da criança, direto ou indiretamente, de alguma forma, influenciam a vida espiritual dela. Vamos falar da vida espiritual aqui, já que a gente fala de uma educação cristã na infância. Então, não adianta você achar que você não influencia, porque você influencia mesmo que você não veja. Mesmo que você não perceba, você exerce influência sobre a vida espiritual da criança. E qual é o perfil? O perfil é de um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. O que é se envergonhar? É de ser pego na inadimplência, é de estar fazendo coisas erradas, é de querer dizer para a criança que não deve brigar com um coleguinha, mas está brigando, falando, né, inadequadamente do irmão nos corredores. É dizer para a criança que tem que ficar dentro da salinha, mas você só vive pelos corredores na hora do culto. É dizer para a criança que tem que ter horário, mas você chega atrasado na sala. É dizer para a criança que ela tem que ter uma conduta que você não mostra a sua conduta. Eu acho muito lindo no ensino de Jesus, que certo momento falam dele assim, ele é diferente. Ele ensina com autoridade. Qual era a autoridade de Jesus? Ele não estava sendo visto como Deus, não. Ele estava sendo visto como homem. Sabe qual era a autoridade da pregação de Jesus? Era porque ele vivia tudo que ele pregava. Então, nós precisamos ser aprovados nesse sentido, de sermos aprovados, embasados na palavra de Deus. Nós precisamos viver o que pregamos, porque as nossas crianças estão nos observando, nós somos referenciais para ela, referenciais no falar, referenciais no agir, referenciais no vestir, referenciais nas redes sociais. Não pense que eles agora estão conectados. Eles te seguem no Instagram, no Facebook, embora a criança não tenha que estar nesses lugares, porque não é autorizado, não é o ideal, não está dentro da faixa etária, mas os pais estão mentindo a idade dos filhos para eles ficarem lá.
Então, eles estão por lá. Os pais estão gostando de promover, né, os seus filhos nas redes sociais. Então, eles estão lá, infelizmente, mas eles estão te observando em todo o tempo. Então, você precisa mostrar, sabe, pregar a palavra de Deus com amor, chegar na igreja apaixonado. Eu acho importante, quando você perguntou na entrevista daquela sobre essa questão das crianças participarem de determinados cultos, né? Eu acho importante, em alguns eventos, né? Obviamente que essa questão da qualidade em si, mas eu acho importante, porque se eles aprendem na interação, então eles precisam, assim, se puderem, em alguns momentos, estar conosco, em alguns eventos. Eu sei que nem todos dá para estar, nem todos os momentos são apropriados, mas em alguns momentos, porque tem igreja que eles deixam a criança à parte, e não como fazendo parte. E isso é importante. Então, assim, a sua postura é muito importante para a criança. Ser um obreiro aprovado. Participar da formação dessa criança. As crianças, gente, tem um momento que elas só se espelham. Elas olham para a gente e dizem assim: eu quero ser como a minha professora. Eu quero amar Jesus como ela ama. Eu quero orar como ela ora. Eu quero louvar como ela louva. Eu quero ser como ela é com Jesus. E será que a gente, quando olha para si, para a nossa prática, pode falar isso com consciência tranquila? Será que os meus alunos podem ser iguais a mim? Podem se espelhar em mim? Será que a gente pode falar como Paulo? Sejam os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? Exatamente. Aí fica essa reflexão, porque, de fato, ela é muito importante. Precisamos ser imitadores de Cristo e refletir isso para as crianças, né? Vanessa, você fez uma pesquisa, né, de campo com adultos que passaram a infância frequentando igrejas com as suas famílias. Aí eu vou pedir para a Alexandra colocar o gráfico e aí eu peço para você falar um pouco sobre essa pesquisa e sobre os resultados da mesma. Então, essa pesquisa foi porque eu não achava muita literatura de base e a minha inquietação era saber o que a gente está fazendo, de repente, que não está bom. E vou fazer o seguinte, eu tive essa ideia. Eu sempre gostei de pesquisa. Lá na faculdade de enfermagem, muito antes, lá no meu segundo grau, eu participava daqueles projetos de Jovem Talentos para a Ciência, as coisas. Sempre gostei da pesquisa. E eu falei, vou fazer uma pesquisa de campo, pedi para o meu orientador, ele falou, pode fazer. E aí eu peguei pessoas que foram de várias denominações, que passaram a infância na igreja, alguns adolescentes, alguns entre jovens, adultos e adolescentes, mais jovens e adultos. E procurei ver deles as impressões que eles tiveram da vivência deles na igreja, das atividades que eram feitas para eles na igreja. Alguns já tinham se afastado e retornado, alguns se afastaram e ficaram afastados, outros nunca se afastaram. E aí eu fui percebendo na experiência deles o que isso tinha significado para ele. Tem um outro gráfico, aí estão as denominações que a gente abordou aí dentro do grau de quantitativo, mais Igreja Batista, obviamente, que era dentro do meu contexto, mas a gente teve a Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, a Evangélica Missionária Maranata, que é a igreja que eu congrego, Igreja Universal do Reino de Deus, os Adventistas, e outras igrejas, porque são denominações gerais. Pode passar o gráfico? E aí a gente falou, tem aqui? Ah, tá. Então, esse aí as pessoas que frequentavam a igreja, foram criados na igreja por seus pais, com seus pais e tudo mais. Eles tinham o hábito de ler a Bíblia em casa? Então, para o meu espanto, né, olha lá, 80% dos que passaram a infância da igreja não tinham o hábito de ler a Bíblia em casa com seus pais, apenas 20%. Ou seja, a gente, enfim, não tinha a vivência doméstica da fé. O que mais marcou na EBD e no culto infantil, eu tinha vontade de saber, sabe aquelas coisas que ficam marcadas na nossa mente, que a professora faz e que impacta a nossa vida, que a gente nunca mais esquece? De tudo que você viveu, o que foi mais importante? Bem, a gente viu que a gente sabe que as atividades e as brincadeiras são muito importantes.
Eu faço pesquisa com as crianças também. Eu, quando pergunto para o meu filho, ele responde de cara, a brincadeira é o melhor que ele acha hoje. Mas quando a gente toma consciência, o que é que fica? O que mais ficou, gente, foram as histórias bíblicas e a maneira como elas são ministradas, e também os cânticos de louvor a Deus também foram algo que ficaram muito forte, marcados no ideário dessas pessoas que passaram a infância na igreja. E as atividades recreativas tiveram sua relevância, mas não tanto quanto os demais. O que mais marcou na pessoa que ensinava? Aí eu queria saber na pessoa mesmo, na atitude do professor. E aí eu falei, cara, o que será que a gente faz, que a criança, que ela não fica... E aí, gente, a conduta foi assim, né, de cara lá no gráfico. E o método também, porque muitas pessoas falaram, eu me lembro que a minha professora chegava cheia de bolsa. Eita, coisa de professora do Ministério Infantil. Cheia de bolsa. E ela sempre trazia uma novidade. Eu sempre levava uma coisinha diferente para casa. E eu ficava pensando naquilo. E outras pessoas apontaram para a rigidez excessiva, falaram que a professora era muito... né, e que isso aí apontou como um ponto negativo. E outras pessoas foi nada. E esse nada eu fiquei, poxa, mas nada. Nada eu acho que refere à insignificância, né? Porque, tipo, nada te marcou. Não, nada. Passou pela vida de alguém e nada. Você não fez nada. Eu não sei o que é pior, né? Ser lembrado pela rigidez ou pelo nada. E a idade de consciência e decisão. Quando que você tem consciência de que você se decidiu por Cristo? Porque, às vezes, a criança até aceitou já, mas assim, que ele se lembre, né? Que ele se lembrava. Porque o meu filho mais velho, Mateus, ele aceitou Jesus comigo aos 4 anos em casa. Mas quando ele tinha 9 anos, a idade do Mateus, eu estava na igreja de um pastor conhecido, ele foi, ouviu a pregação, ele foi... Na hora do apelo, foi lá na frente. Falei, mas ele já aceitou Jesus comigo lá em casa. Mas ele foi novamente, né? E eu deixei aquele, foi um momento dele. Mas, assim, talvez ele, graças a Deus, assim, é que ele tem consciência da coisa dele, do dia da conversão dela, né? Mas essas pessoas que eu entrevistei, de uma forma geral, elas tomaram consciência na adolescência, talvez, por conta de que na adolescência a gente consegue ter, né, aquela... pensar da maneira abstrata, né? Ter o raciocínio sobre o raciocínio, coisa que a criança não tem. Mas adolescência, algumas idade adulta, pré-adolescência e infância. Embora muitas pesquisas falam, muitas pesquisas e a prática, tá, gente, mostra que o coração da criança é infinitamente mais aberto à conversão. Quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil é de convencê-la. Por quê? De expor para ela a questão do pecado, porque ela vai se enrijecendo. Ela é um solo que vai sofrendo a ação erosiva dos seres humanos, da natureza, e às vezes era uma terra boa que virou um solo rochoso. E Vanessa, essa adolescência aí, você considerou até que idade? A adolescência eu considerei até 16 anos. Até 16 anos. Passa um pouquinho da janela 4 por 14, né? Isso é uma coisa importante de você falar. Está inserido. Pré-adolescente, adolescente. Pré-adolescente, adolescente, é a maior parte. Como era o tempo que passava na igreja? Olha, todos eles falaram de uma forma geral que era prazeroso. Todos. Falaram, olha, eu não entendia muito bem, tinha vezes que eu não gostava, mas hoje, quando eu me lembro da minha infância na igreja, eu me lembro com muita alegria. Então, gente, olha, é importante. Como é bom estar na presença do Senhor. E mesmo quando, às vezes, inconscientemente, a gente faz alguma coisa que talvez não seja apropriada, eu acho que Deus é tão bom. Às vezes eu saio de uma ministração e falo, nossa, eu falei tão enrolado que nem eu consegui entender. E aí as pessoas falam assim para mim, nossa, foi uma bênção, foi uma bênção. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor ajeitou. Saiu de mim de um jeito, chegou lá de outra forma. O Senhor me ajudou e ajeitou, Jesus. Muito obrigada, porque eu mesma achei que foi péssimo. Mas é isso que Deus faz muitas vezes, sabe? Porque Ele vê o nosso esforço, mas Ele sabe a nossa limitação. E o que somos nós sem o Senhor, gente? O que somos nós?
E aí... Só um pouquinho. Tá, agora você já entra na já parte da pesquisa, então tá. Porque a pesquisa dela tanto envolveu adultos que passaram a infância na igreja, né, conforme ela falou, e também envolveu líderes e professores e educadores de criança. E aí ela vai passar um pouco dessa pesquisa. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Lá na página 70, lá no gráfico 5, no gráfico anterior, que a gente falou lá da idade de conversão. Afinal, qual é a idade da consciência e decisão? Olha, você explicou também, você conseguiu explicar de forma que antes você passou pelos trechos lá do desenvolvimento infantil, aí ela vai explicando os processos, e aí eu queria que você fizesse essa relação. Então, olha, eu acho que hoje, eu tenho conversado com muitas pessoas, até neurocientistas, que estão falando sobre essa questão da infância, e hoje, com os exames mais assim, atuais, a gente consegue fotografar o cérebro fazendo diversas atividades. E a gente tem entendido que a mente da criança de hoje é muito mais acelerada que a nossa, é muito mais estimulada, é hiperestimulada. E, assim, eles processam aproximadamente 10 vezes mais rápido do que a gente. Então, já é difícil a gente julgar a criança com a mente do adulto, principalmente uma criança que é de um outro tempo. São os born digitals, né? A gente fala a geração digital. Então, eles já nascem nisso, hiperestimulados, eles pensam muito rápido. Então, hoje, Vanessa, por mais que a gente conheça, né, que a formação do caráter, da personalidade está ali, mais ou menos até os 6 anos, que o raciocínio abstrato só começa ali a partir dos 9 e se concretiza mesmo na adolescência, porque é ali que muitas vezes a criança vai ter noção do que aconteceu durante toda a infância. Por isso que a adolescência é também uma fase muito difícil, que Deus tem me chamado muito a trabalhar os adolescentes. Por quê? Porque a adolescência é o resultado do que foi vivido na infância, só que ali ele está tomando consciência. Lá na infância, ele tinha os reflexos, ele reagia, é o caráter dele, né? Ação e reação sobre tudo que os estímulos que ele recebe. Ele demonstra, mas ele não tem tanta consciência, mas chega na adolescência é o que ele tem. No entanto, eu acho difícil hoje você determinar a idade da consciência. Agora, uma coisa é fato, e a gente já sabe. Todos pecaram. Todos pecaram. A inclinação para o pecado está desde o ventre materno. A gente já nasce, já é concebido dessa maneira. Infelizmente foi assim desde Adão e Eva. Então, assim, a inclinação para aquilo que é ruim já está lá. Então, a gente precisa expor a criança a verdade da palavra de Deus, a uma vida santa desde o ventre, para que ela possa, assim que tiver consciência, seja essa consciência real, científica, no tempo que as estruturas delas estiverem amadurecidas para isso, ou no tempo em que o Espírito Santo conceber. Porque a gente também precisa entender que, para além do que a ciência diz sobre a mente humana, existe um espírito que atua a nosso favor. Então, quando é a idade? Eu não sei. Eu sei que o quanto antes a gente deve começar. Amém. Não podemos esquecer jamais que o nosso trabalho é espiritual, né? É isso aí. A gente senta, a gente estuda, a gente lê, se debruça, faz curso, treinamento, faz tudo. Mas, se nós não tivermos assim totalmente direcionado por Deus, pedir sabedoria, direcionamento... É Ele quem convence, o Espírito Santo. Exatamente. É quem convence. Ele é quem convence. Então, antes de qualquer trabalho que a gente vier fazer com criança, antes mesmo de você pensar em planejar, a gente precisa estar orando, pedindo ao Senhor discernimento espiritual, sabedoria, para saber como tratar, que Ele vai colocar as palavras certas, na hora certa, na nossa boca. E aí agora, Vanessa, eu queria que você falasse sobre a sua pesquisa com os adultos. Então, aí eu fiquei intrigada, porque eu falava assim, será que todo mundo vive o que eu estou vivendo, gente? Ou que será que só aqui, que na minha igreja, na minha realidade local, e que isso acontece? E aí eu comecei falei, já sei, vou entrevistar o pessoal que é líder de ministério infantil, saber o que está acontecendo por aí,
Ou se é só aqui que acontece tudo isso? Eu falei, vou traçar um perfil das pessoas que trabalham com criança aproximadamente. Então, a minha pergunta principal que norteou a pesquisa foi: qual é o maior desafio da educação cristã na infância, hoje? O que você considera como maior desafio? Aí, lá tinha recrutar pessoas comprometidas. Recursos humanos é muito difícil, né? E quando você consegue, se for comprometido, é muito difícil. Apoio da família, gente. Apoio da família é difícil, né? Porque às vezes a família hoje está terceirizando tudo, e até a vida espiritual. Então, ela acha que a vida espiritual da criança se resume ao momento que ela está na igreja. Sabe por quê? Porque a vida espiritual dela se resume ao momento que ela está na igreja. E assim se reflete na vida dos filhos, né? Então, assim, apoio da família é muito difícil. Os pais se deslocam para o ensaio dele, eles investem no ministério dele, mas quando tem que se deslocar pela criança, investir financeiramente ou em tempo, de qualquer coisa para a criança, é uma dificuldade. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com jeitinho, né? Tudo baratinho, fazendo, enfim, é muito difícil. O apoio e o reconhecimento da liderança. Liderança, quando a gente diz, pastores mesmo, e outras lideranças também, tá? E porque é difícil fazê-los compreender a importância desse ministério. Quem não trabalha, e às vezes até quem trabalha, não entende a importância desse ministério. E transmitir a mensagem de forma eficaz foi top. Por quê? Porque hoje as nossas crianças, né, estão aí e a mídia e tudo oferecem coisas muito atrativas. E o que eu tenho percebido, Sunamita, é que Satanás tem usado pessoas capazes para trazer a sua mensagem de maneira muito bem estruturada. Uma coisa que me chamou muita atenção há um tempo atrás foi uma menina que veio a falecer, não lembro se foi uma menina ou um menino, que veio a falecer por tal o desafio do aerosol, que estava sendo colocado no YouTube. E aí eu falei, gente... Aí eu parei na frente da televisão, fiquei olhando aquilo, o desafio do aerosol, que era fechar o nariz, pegar um desodorante aerosol... E a criança que fez isso era uma criança que estava numa idade, aproximadamente, acho que era 7, 8 anos. Essa criança, ela gosta de desafios. Ou seja, quem projeta esse tipo de coisa para acabar com a vida das nossas crianças, conhece a criança e as suas características dentro das fases do desenvolvimento. E nós estamos achando que podemos criar estratégias de quaisquer maneiras. A gente precisa se capacitar primeiramente na palavra, mas também buscar conhecimento para saber o que as nossas crianças precisam. Como é que foi que elas começaram no Ministério Infantil? Foi iniciativa própria? Você se apresentou ou alguém foi lá e te chamou? Gente, geralmente a maior parte foi por iniciativa própria. As áreas de envolvimento das pessoas que trabalham com educação cristã na infância, a maioria foi de educação, mas a gente percebe que existe, mesmo em menor proporção, muitas pessoas que trabalham em outras áreas do conhecimento, e eu achei maravilhoso essa pós-graduação que vai reunir pessoas. Eu estava falando com aquele, a gente vai ter uma equipe multiprofissional para trabalhar com o Ministério Infantil, porque a gente precisa. A gente não precisa só de professor, a gente precisa de técnico de som, a gente precisa de pessoa que sabe fazer contabilidade, a gente precisa de administrador, a gente precisa de tudo isso. Acho que acabou. Acabou? Acabou. Quantas pessoas você entrevistou? Então, eu entrevistei na faixa de umas 50 pessoas, era uma pesquisa qualitativa. No início eu fiquei uma pesquisa qualitativa, no início eu fiquei muito preocupada com o N, né, com o número de entrevistados. Mas eu estudando vi que dentro de uma pesquisa qualitativa, né, esse N, mesmo sendo um N menor, não representa uma menor credibilidade da pesquisa, não confere pouca credibilidade à pesquisa, é diferente de uma pesquisa quantitativa, que a gente trabalha com quantidade. Então, em termos das crianças, né, de quem passou a infância na igreja, foi a faixa de 50 pessoas, e líderes foi na faixa de uns 30, por aí, 30, 35. Dessas crianças que passaram a infância na igreja... todas elas continuam? Não, algumas não continuam, mas tem uns... Oi?
A média eu não tenho, não. Mas, olha, grande parte continua, a maior parte. É uma média pequena os que não ficaram, tá? Mas, assim, uma coisa interessante desses que não ficaram. Eles falam que toda vez que eles estão fazendo alguma coisa que não procedem, eles se lembram da palavra. Então, gente, a palavra de Deus não volta vazia. Alguns, na época da pesquisa, não estavam, mas hoje já estão. Sabe que eu conheço. E eu sei que em algum momento, talvez, né? Talvez não, com certeza, Deus vai fazer a obra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, assim, muitos saíram durante a adolescência e retornaram, porque eles falaram a mesma coisa. Eu podia estar lá, no meio das coisas, fazendo coisa errada. Eu queria fazer porque eu lutava contra aquilo, mas eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. E a palavra de Deus estava sempre me confrontando. Amém. Agora falando sobre a educação especial, né? Ela reservou também um espaço para falar sobre a inclusão. No livro você traz um dado, você diz que o IBGE, em 2010, revelou que 23,9% da população brasileira se declarou portador de algum tipo de deficiência. Isso significa que aproximadamente 1/4 da população brasileira é portadora de alguma deficiência. E aí tem uma nota aqui que eu coloquei. De acordo com esse censo, a incapacidade motora ela é mais presente e pode estar associada também a outras limitações. E em seguida vem a incapacidade visual e depois a incapacidade auditiva. Eu queria saber quais os desafios para a igreja em ter um ministério inclusivo. É muito difícil, porque a igreja reflete muito a sociedade. Tanto no campo da infância, a gente sabe que a gente tem legislações que são muito recentes a respeito da infância, da criança sendo vista como um sujeito de direito e não como um objeto simples de proteção. E isso é muito recente, isso se reflete dentro da igreja. E da mesma forma é a pessoa com deficiência. Elas passam por nós e nós não percebemos que elas estão entre nós. E as políticas públicas, assim como os espaços, não são adaptados, não são pensados, as programações não são pensadas para essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, só que elas estão entre nós. Elas são 1/4 da nossa população. Aonde elas estão se elas não estão aqui? A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser um impedimento. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Nós vimos de um contexto histórico onde a maioria das igrejas mais antigas, a gente já vê as estruturas são muito difíceis, com escadas. E às vezes eu vou falar em algumas igrejas que eu falo, gente, se um deficiente que passasse por essa porta, tivesse o desejo de entrar nessa igreja, ele não poderia. Isso é muito triste. Se um surdo tivesse o desejo de ouvir a palavra hoje, quisesse sentar ali e participar dessa reunião, ele não poderia, talvez, ou tem algum intérprete aqui? Tem? Ô, glória! Mas isso é uma realidade muito dura e que eu vi no Ministério com Crianças e eu vi professores se negarem a receber essas crianças e eu entendo também os professores, porque não é fácil lidar com o desconhecido. Mas e aí? E agora? Elas estão entre nós e eu não sou formada, não, eu procurei pessoas para me ajudar a escrever esse capítulo. E eu falei, Senhor, eu não sei se eu vou ter oportunidade de fazer outro livro, mas eu vou colocar isso nesse. E aí a direção que Deus me deu foi, eu falei, Senhor, eu não sou especialista, eu não tenho especialidade em educação especial. O que eu vou botar nesse livro? Ele vai nos dados. Vai nos dados e mostra para a igreja que essas pessoas estão entre nós, que essas pessoas são merecedoras, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, mas que nós, igrejas, não estando propiciando isso. A gente precisa deixar, mas não tem ninguém, gente, não é fazer quando tem alguém, é ter para quando alguém precisar, a gente está aqui. Tem que ter uma rampa para algum deficiente chegar, tem que ter a gente às vezes são adaptações mínimas para cego, aqueles pisos que são guia, sabe? Tem coisas que não fazem, gente, a acomodação das nossas cadeiras, muitas vezes bancos, que são tão imprensados, eu entro em igrejas que eu falo, cara, uma cadeira não transita por aqui. E a perspectiva inclusiva não é uma perspectiva que precise que a pessoa passe por um constrangimento, peça ajuda, não. É que ela consiga participar com uma certa autonomia. Que ele não precise passar pelo constrangimento de ficar pedindo ajuda, que não é
Legal. E aí, uma segunda coisa que me tocou muito, que Deus me direcionou, Ele falou assim, vai lá nas mães e pega depoimento delas. E aí foi muito forte, porque só sabe quem vive. E o depoimento das mães eu vou deixar para vocês lerem no livro. Muito bom. Inclusive, no livro, ela também traz as perguntas que foram feitas para os entrevistados. Está tudo lá. Muito bom. E, assim, uma coisa interessante. Hoje a gente vê um movimento mais de pessoal fazendo isso com a galera, com os... Ai, meu Deus. Portadores de deficiência. Surdo, né? Tem um trabalho ainda na igreja. Aqui a gente tem a irmã que estava aqui, foi convidada aqui na hora da... Está aprendendo, né? Mas amém. Como a Vanessa falou, muitas vezes a igreja, ela espera chegar. Mas como eles vão chegar se não for adaptado, né? E como algo assim, ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. E algo aqui com esse dado da pesquisa que você trouxe, do IBGE, que a maioria das pessoas, o maior número, são portadores de deficiência física, né? E onde eles estão? Onde eles estão? Em casa. Porque a dificuldade de locomoção está da porta de casa para fora. Né? Desde ele sair de sua casa para chegar na igreja, e quando chega na igreja não tem como a igreja não está adaptada para isso. Não somente as igrejas antigas, né, que precisam passar por uma reforma, mas as próprias igrejas novas, né, são feitas. Por exemplo, a minha igreja é uma igreja que tem uma estrutura razoável, mas que mesmo assim a gente passa por determinadas questões que, por exemplo, às vezes aquele batentezinho da entrada. Nós temos uma criança, um adolescente que foi nossa criança, gente, ele foi alcançado numa dessas programações da tarde Gospel Kids. E olha, eu não vou contar testemunho, a gente lê no livro, mas é linda a história dele. Mas é triste também o que a mãe dele passa, porque ele ama ir para a igreja, ele pede para ir para a igreja. E aí, quando a criança ela é criança, ainda tem a possibilidade, né? Vamos dizer, tem uma escada. Eu já tive a situação de trabalhar com criança com cadeirante, e aí a gente levava a criança, aí a igreja era tudo escadaria, aí tinha pedir o pessoal para levar a criança, subir e descer. Aí na escola dominical era lá embaixo, tinha escada, e para subir no culto também tinha escada, e ela ia. Até que chegou na adolescência, parou. Então, é isso que eles precisam, terem autonomia. E a igreja ela precisa também ser um espaço de inclusão, né? E aí, Vanessa, vamos finalizar, né? A gente, se deixar, a gente fica aqui falando o dia inteiro. É só uma coisa rápida. É porque, gente, nós como igreja, nós somos os precursores da justiça. Nós não podemos negligenciar a legislação, nem no tocante à infância, nem no tocante a nada. Não importa se o mundo não faz, nós precisamos ser os precursores da justiça. E o que falar, então, quando o mundo faz, a igreja não, né? Tem lugares muito mais acessíveis do que a própria igreja. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da proposta metodológica que você traz para as igrejas locais, que não é algo pronto, né? Você já falou, eu li o livro, você também pode ler, você pode super adquirir esse livro aqui, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar e trazer as considerações finais. Então, a proposta metodológica não é algo pronto, como eu já disse. Embora eu acho que até poderia colocar, gente, mas eu achei assim, eu falei, Senhor, Deus falou no meu coração, olha, não precisa ser mais um livro que vai falar sobre como fazer. A gente tem tanto como fazer. Eu quero que você fale sobre o que é fundamental estar presente, que não pode faltar na hora de se pensar um ministério com crianças. Então, a gente fala um pouco sobre convicção, a gente fala sobre amor, no sentido de atitude, tá? E afeto, porque só ensina quem conquista. A gente sabe que a afetividade é um fator motivacional imperativo na questão da educação. A Mônica falou isso aqui na palestra dela. A gente fala de comprometimento, a gente fala de treinamento, a gente fala de várias coisas. Mas eu acho que vocês precisam ler tudo. Mas eu acho que o que é fundamental a gente deixar aqui é que a gente está numa época em que
graças a Deus, tem se falado muito sobre Ministério Infantil. A gente tem a internet que possibilitou. Né? Teve uma menina que queria me levar na cidade dela. Ela numa cidadezinha lá, mas ela não tinha recursos. E eu, no momento, também não tinha recursos para bancar a minha ida, senão eu iria, com certeza. Mas eu achei que me deu aquela oportunidade do curso online, né? Gente, é tão bacana. E foi lá que eu te conheci. Foi, né? E aí eu nem sabia, eu estava tomando um café com uma amiga e ela falou, faz um curso online. Eu falei, não sei fazer isso não, que eu sou muito ruim. Os cursos online também nos aproximam, né? Tá lá, quem quiser tá lá disponível. 13º curso, Sou Chique, Sou Criativa, Educação Cristã na Infância. E assim, chegou. Então assim, ali a gente... Qual era a minha pretensão? É falar para você que esse ministério é muito sério. É muito importante. E ele precisa ser levado a sério. E existem coisas que não podem faltar. E o que não pode faltar não é o que mais se vê. É o que menos se vê. Tá? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o que todo mundo vê. E o que aparece está muito lindo. Mas o que está lá atrás é ineficaz. Eu amo essa palavra também, Mônica falou. Eu adoro a palavra eficaz, eficiente. Sabe o que quer dizer isso? É que cumpra o papel para o qual foi destinado, foi feito. Você está sendo eficaz no seu ensino da palavra de Deus? Para não gerar criança acostumada a vir à igreja, para participar das coisas, mas para gerar fé salvadora? Olha lá os fundamentos, olha a proposta metodológica, faz uma análise pessoal e, em nome de Jesus, seja a bênção. Apacente os cordeirinhos. Amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Queria agradecer, chamar a pastora Eloana aqui.